Me conta aí, quais são as duas propriedades que os gases têm que os sólidos e os líquidos não têm? Expansibilidade com... Obrigado! Só os gases têm essas características interessantes. Revisãozinha de gases. Propriedades. Expansibilidade e compressibilidade. Variáveis do estado de um gás. Variáveis do estado de um gás. Quais são as 3 variáveis que eu devo conhecer de um gás para poder compreendê-lo? Com certeza, a temperatura mais perigosa, porque tem que ser sempre em Kelvin. Pressão, pode medir na unidade que tu quiser, só seja coerente. Volume. Se nós conhecemos pressão, volume e temperatura de um gás, grande chance de a gente conseguir calcular o que a gente precisa sobre ele. Não se esqueçam que ao estudar os gases, primeiro os cientistas devanearam e criaram em suas mentes uma ideia de gás, gás ideal. Nós percebemos ao longo do tempo que os gases reais, os gases que existem, gás real, como esse que nós respiramos, ele é um pouco distinto do gás idealizado. Porém, se um gás real tem alta temperatura e baixa pressão, ele vai se comportar que nem o ideal, e ele vai ser chamado de gás perfeito. Gás perfeito é aquele que tem alta temperatura e baixa pressão. Depois nós vimos que executamos transformações gasosas, né? Isovolumétrica, lei de Boyle e Mariotte. A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Transformação isobárica. Lei de... Errei tudo. Transformação isovolumétrica, isocórica. Lei de Charles. A pressão é diretamente proporcional à temperatura. Agora dá certo. Depois o Charles se juntou com o Gay-Lussac, lembra? E juntos estudaram a transformação isobárica, também chamada de segunda lei de Charles. O volume ocupado por um gás com pressão constante é diretamente proporcional à sua temperatura. E aí depois sim a lei de Boyle e Mariotte, transformação isotérmica. A pressão e o volume são inversamente... Isso tudo foi unido na equação geral dos gases perfeitos, o famoso princípio Overtop. Pressão vezes volume sobre temperatura antes é igual a depois. E aí depois nós chegamos a ver ainda a equação de Clapeyron. E depois do estudo dos gases a gente chegou a olhar a termodinâmica? Que seria o que faltou revisar, então, gases e termodinâmica, né? De repente vale a pena dar uma lidinha, arriscar alguma coisa disso também. A gente começa a aula que vem dando uma revisada nessa outra parte que faltou. Cara, dá uma estudada, bicho. Não tem jeito, senão não tem como parar essa coisa toda na mente. Não usem drogas de preferência, usem preservativo. E até semana que vem. Valeu!